Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, reunião de oração e de estudo. E durante este trabalho, esta reunião, eu convoco todos os nossos irmãos das igrejas presbiterianas do Projeto Rumo ao Sertão, que estão localizadas nos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará, para compartilhar conosco do momento de oração que os irmãos estarão fazendo e também do estudo que estaremos trazendo para todos vocês. Hoje é dia de estudo e de oração em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, e assim se estende do Rio Grande do Norte para a Paraíba e para o Ceará. Quero contar com vocês, né, quem estamos transmitindo aí pelo YouTube, pelo canal do pastor Marcos Severo. Aliás, faço um pedido aos irmãos para que os irmãos cliquem, né, e se inscrevam no nosso canal, pastor Marcos Severo, para que a gente possa ter melhores facilidades para chegar aos nossos irmãos. Que Deus abençoe, e vamos ter agora uma oração com o nosso amado reverendo Hélio, né, que vai iniciar esse trabalho com uma oração. Pastor Hélio. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Eu sou o pastor Hélio, da Igreja Presbiteriana da cidade de Tabuleiro do Norte, estado do Ceará. E nós estaremos nesta noite juntinhos com o pastor Marcos Severo de Amorim, nesta reunião de oração e de estudo da Palavra de Deus. Então vamos iniciar esta reunião de oração com uma oração ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para louvarmos, adorarmos e engrandecermos o Teu nome. Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja especial, ó Deus, nesta reunião. E que o Senhor, ó Deus, transporte os nossos corações com a Tua presença. Deus, apresento também a situação, ó Deus, nesta oração inicial. Ó Deus, a situação que o mundo e o Brasil se encontram diante dessa pandemia, ó Deus, que tem, ó Deus, assustado a muitas pessoas. A Tua palavra diz, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Tua palavra diz que o Senhor estará conosco em toda e qualquer situação. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós invocamos a Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que no Senhor nós encontramos refúgio e fortaleza para as nossas vidas, ó Deus. Eu oro também por cada igreja, por cada congregação que faz parte do Presbitério Rumo ao Sertão. Que o Senhor, ó Deus, continue com as mãos de amor estendidas sobre nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, ó Deus, na vida de cada um dos Teus filhos. Fala conosco por meio da mensagem da palavra de Deus, que será transmitido, ó Deus, pelo Teu servo, ó Deus, o pastor Marcos Severo, e que o Teu cuidado e o Teu amor transborde em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos fazer uma oração para que Deus receba o louvor e a adoração. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro nesse momento, ó Deus, na certeza que só o Senhor pode abençoar, e que o Senhor receba essa adoração ao Seu Filho Jesus Cristo. Para a honra e a glória do Seu nome. Amém. Deus é nosso amor e fortaleza.
Sou presbítero Eduardo, da Igreja Presbiteriana 9 de Outubro, em Caraúbas. Vamos orar pela a paz do nosso Brasil, nosso país. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua Santa Presença, Senhor, para te agradecer por mais esse momento, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, e te rogar, ó Deus querido, que o Senhor venha estar conosco no decorrer desta noite, nos abençoando, trabalhando em nossas mentes, Pai querido, para que nós possamos, Pai, te louvar e te exaltar como teus filhos, Senhor. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor venha estar conosco. Venha abençoar, Senhor, aquelas pessoas que se encontram, Pai querido, enfermo, nos leitos dos hospitais, nas UTI, Pai, acometido desse vírus. Queremos te pedir também, ó Deus, que o Senhor possa estar usando a Tua mão santa, Senhor, para afastar do nosso meio essa enfermidade que venha se alastrando em nosso país, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alivie, Pai, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor cure o nosso Brasil, afasta todo o mal, Senhor, que tem assolado a nossa pátria, o nosso povo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Ricardo, pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Catolé do Rocha, e gostaria de fazer uma leitura do Salmo de número 13 com você que está aí do outro lado com os irmãos. O Salmo de número 13, ele diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos a Ti por esse momento. Fique com o nosso momento de oração e estudo bíblico, para que seja muito proveitoso para o nosso coração. Agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento eu vou trazer o estudo da Palavra de Deus, que estamos estudando o livro de Romanos, estamos já no capítulo de número 9, já concluindo o capítulo 9, versos 30 e 33. 33. Eu quero convidar você para compartilhar conosco a Palavra de Deus. E eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim o texto sagrado citado: Que diremos, então? Que os gentios que não buscavam a justificação e vierem a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Eu quero convidar você para compartilharmos a palavra de Deus, né? Nesses versículos aqui que eu quero chamar a sua atenção: o 30, né? O 32 e o 33. Eu quero compartilhar com você. E o tema do nosso estudo está sendo a justificação pela fé. Um trabalho que estamos fazendo, né? É isso aí. O tema, nós estamos escolhendo aqui, uma pedra de tropeço, que está a frase no verso de número 32. Então nós vamos compartilhar com vocês introdutoriamente os versos, né? As frases dos versos, né? Do capítulo 9, verso 30, certo? Que diz a justificação que decorre da fé. E depois vamos ver o verso 32, que diz: porque
não a buscou pela fé. E por último, vou compartilhar com vocês uma pedra de tropeço no verso 33. Vamos para o estudo da palavra de Deus para você. A justificação que decorre da fé, aqui na nossa introdução, verso de número 30, como eu tenho dito sempre, na primeira exposição, nós falamos um pouco mais sobre Roma, sobre as intenções de Paulo em escrever essa carta e tudo mais, certo? E aqui nós vamos tratar agora desse conteúdo, amados, né? Irmãos, o ensino para os crentes cristãos lá de Roma tratava de explicações das razões pelas quais todos deveriam crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Que veio ao mundo para fazer a justiça do Evangelho e trazer tranquilidade para o povo cristão romano que estava assim sendo bombardeado por notícias que vinham lá do Oriente a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, amado. Bem, Paulo explicava para eles que para todos os que crerem tenham os seus pecados perdoados, né, e serem regenerados pelo Espírito Santo. No segundo verso que eu quero tratar com vocês, o 32, porque não o buscou pela fé, né? Olha, as explicações para os irmãos romanos, né, em relação à rejeição dos judeus, amados, que ao receber Jesus Cristo, amados, em sua vinda, como sendo o Messias que fora prometida, amados, ao povo judeu, e toda a história, né, era vista no Antigo Testamento, a promessa da vinda do Filho de Deus, né, prometida a esse povo. E, amados, se tratava então da vinda do Redentor, daquele que iria fazer a redenção do homem, e quem recebessem ele pela promessa e acreditasse, seriam salvos pela justiça da promessa do Evangelho, da fé, né? Para que eles pudessem ter os seus pecados cancelados e poder serem salvos e herdarem a vida eterna. Vamos ver o verso de número 33, como terceiro ponto, verso 33. Muito bem, esta pedra de tropeço a qual Paulo se refere, não é, ele cita Isaías. Nesse verso 33, ele cita Isaías. Isaías capítulo 28, verso 6, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Amados, não há dúvida alguma que essa pedra que Isaías, lá no passado, e Paulo citou como rodapé da carta, ele citou lá Isaías, explicando essa pedra para todos, judeus, gentios, para todos, né? Muito bem. Então, amados, se referia a Jesus Cristo, né? Ele era o eixo, a pedra angular. Ele era o eixo, né? Aqui, para os cristãos, para os que criam na promessa, na vinda, era a segurança, era o refúgio, né? Era a confiança que o povo de Deus precisava, né, em sua vida, né? Tanta distância para vir o Messias, né? Muito bem, a citação aqui é um recurso, amados, contextual, que se refere ao povo de Deus para ele ficar firme quanto à confiança da fundamentação da salvação em Jesus Cristo. Era isso aí, certo, amados? A pedra, amados, aqui como fundamentação, era a salvação para quem cresce. Por outro lado, era pedra
central de tropeço para quem trombasse nela, isto é, para quem rejeitasse essa pedra. Era, portanto, amado, tropeço, né? Como diz aqui, fugir, né? Foge, aquele que crê não foge. Quem foge, amado, é aqueles que estão fugindo da promessa, lá no passado. E hoje, os que fogem da vinda do cumprimento da promessa. Está aí. Vamos para a mensagem? Vamos para o estudo? Vamos para a palavra de Deus? Primeiro ponto, verso número 30. A justificação que decorre da fé. Amados, a maioria, amados, dos judeus, eles detinham toda a orientação eles tinham, né? Porque eles foram escolhidos, povo de Deus, lá em Abrão, certo? Né? Lá em Abrão, certo? Para representar, amado, o povo escolhido, o povo chamado, para representar, amado, Deus entre as outras nações, né? E abençoá-las e amaldiçoá-las, né? Como disse Deus a Abrão, Gênesis 12, verso 3, diz assim: abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Aí está o quê? O povo que estava nascendo judeu com Adão, com Abraão, através de seu neto Jacó, que Deus transformou o nome dele de Israel, judeus, israelitas, tudo era o povo de Deus, escolhido. Todos os outros eram as outras nações, que depois ficou conhecida como gentios, né? Ficou conhecida como gentios. Então, amados, foi esse o nome de origem do povo de Deus, né? As nações vinham desde Adão até Abraão, mas em Abraão foi constituído esse povo para abençoar, não é, as outras nações. Amados, infelizmente, amados, o povo de Israel, os judeus, eles como escolhidos de Deus, representantes de Deus junto às outras nações, irmãos, que foram chamadas de gentios, irmãos, que formavam todas as demais nações, irmãos, esse povo não obedeceu a Deus. Os israelitas, os judeus, não obedeceram a Deus. Eles não aguardavam com fidelidade, eles não buscavam a vinda do Messias com fé. E pior, era para abençoar as nações e amaldiçoar. Nem abençoar, nem amaldiçoaram. Por quê? Porque esse povo não evangelizou as outras nações. Era para que o povo judeu, israelita, fazer a vontade de Deus e ir às nações, aquelas próximas outras, e anunciar um único Deus, o prometido Jesus que viria para perdoar o pecado da humanidade. Era isso. Não é? Era isso. Para levar o homem do pecado, ser libertado do pecado e ser livrado da condenação da morte eterna. Amados, Israel, por judeu, recebeu tudo que Deus poderia dar ao seu povo para poder ajudá-los, né? Deu a eles o quê? Deu as leis, deu as tradições e deu mais a paternidade do Messias. O Messias vem desse povo salvador, o Filho de Deus, o Filho da promessa feita a Adão, vem dos judeus. Vem dos judeus, irmãos, né? Certo? Que seria o salvador da pátria, da humanidade, irmãos, o verdadeiro evangelho da justiça da fé. Justiça da fé. Amados, eu quero também dizer que não foram todos os israelitas, judeus, que não foram legais. Né? Muitos foram. Mas a grande maioria, né, rejeitaram. Eu vou ler aqui, amados, para vocês, a promessa se cumprindo, Jesus Cristo vindo, a promessa feita, Adão se cumprindo, veio o Filho do Homem para perdoar o pecado da humanidade e trazer a salvação. É o que é que João 1, 11, 12, 13 diz para você. Vamos lá? Diz
assim, veio para o que era seu, que era judeu e israelita e o povo de Deus, e os seus não o receberam, rejeitaram ele. E mais diz o texto, mas a todos, está falando aí dos gentios, das outras nações, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não eram considerados assim, judeu nem israelita, do sangue do povo de Deus, mas de outras nações. Vou continuar o texto. Nem da vontade da carne, não é? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem cresce gentio de outras nações, o judeu, era vontade de Deus. Amados, na verdade, foram mesmo poucos que receberam Jesus. Né? Foram poucos os que receberam o Messias, amado. Antes, os judeus, israelitas, povo de Deus, esperavam o Messias. Precisava só acreditar nele e ter fé, ser justificado pela fé no que vinha. Né? No que vinha. Do Redentor da humanidade, o Filho de Deus, né? E ele chega, né? E ele chega e é automaticamente, amados, ignorado. Pior de tudo, ainda o mata, não é? E o crucifica na cruz do Calvário. Vamos para mais um ponto aqui, amados, para nós. Por que não buscou, amados? Eles não buscaram no verso 32, porque, amados, eles rejeitaram, como eu já falei, certo? Agora, no último ponto, o 3, que é o verso 33, diz o quê? Uma pedra de tropeço. Vamos explicar isso aqui para você. Vamos destacar a questão, amados, da pedra de tropeço, né? A explicação desse desastre judeu, israelita e também povo de Deus, irmãos, que trombaram com a pedra. Ao invés da pedra ser pedra preciosa, ser pedra de refúgio, foi pedra de tropeço, de maldição para aquele povo, amado, que não creu, né? Não creram, não recebeu Deus, não recebeu a promessa de Deus, irmãos, que era sempre repetida no povo de Deus, dos judeus, e era tudo sempre explicado, a vinda do Messias, irmãos, era repetida, né? Esse povo que recebeu as leis e a promessa dessa vinda do Messias, tudo para eles, irmãos, não foi suficiente para despertarem a vida, a fé, para eles crerem, amados. Muito pelo contrário, eles desobedeceram, amados. Né? A maioria dos judeus, né, desobedeceram, e poucos foram os que obedeceram, amados, e receberam de Jesus a fé para se tornarem salvos. Amados, uma pedra de tropeço. Olha, em nossos dias não tem sido diferente. Né? Não tem. Os homens estão trombando nessa pedra, né, que para quem não crê é pedra de tropeço, mas para quem crê é pedra preciosa. Né? Como Pedro também citou aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, olha o que é que Pedro diz, né? Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Amado, não existe diferença dos que esperavam o Messias para os que estão hoje vivendo com a chegada do Messias. Não existe diferença, amados, né? A fundamentação é a mesma, é Jesus Cristo para nós que veio, certo? Como diz esse texto sagrado, olha, os que creram serão abençoados e os que não creram serão amaldiçoados, né? Não disse Deus
Abrão disse que, né, era uns que seriam abençoados, mas e outros que seriam amaldiçoados. Né? E olha bem o que diz as Escrituras Sagradas, amados, sobre a pedra de tropeço. Está lá em 1 Pedro 2,8, eu li o 2,6, vou ler o 2,8, que diz assim: a pedra de tropeço e rocha de ofensa, amado, são para os desobedientes, são para os incrédulos, os que não creram em Deus, que não creram em Jesus Cristo, que não receberam a fé para ser justificados, a justiça da fé, eles não têm, porque não creem em Jesus Cristo. Meus amados, o esforço de Paulo para orientar os seus conterrâneos que estavam em Roma, né, foi grande demais para eles entenderem as razões pela qual é necessário crer no Messias, crer no Filho de Deus que foi prometido e que veio, não é? E que veio. E os que rejeitarem hoje estarão na mesma situação dos que rejeitaram no passado, que aguardava a vida dele, amados. E essa pedra que é preciosa, essa pedra que é de felicidade para os que creem, é também de justiça de Deus, a pedra de tropeço, de julgamento para a condenação eterna. Basta que alguém na sua vida não creia e permaneça incrédulo e morra incrédulo aqui, com certeza, ou esteja incrédulo quando ele vier, amados, irão amargar os primeiros no inferno e os que, quando ele vier, no julgamento final para o fogo eterno. Eu quero concluir, amado, dizendo que a primeira conclusão minha aqui é o seguinte: desde Adão até hoje, a salvação sempre foi da promessa, da raiz da mulher, o Filho de Deus que viria, mais tarde explicado, né? E não existe em ninguém mais salvação, a não ser em Jesus Cristo, e vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, é verdadeiramente quem crê em Jesus Cristo. Minha segunda conclusão é: por que não buscou, por que os israelitas, por que os judeus não buscaram a fé, irmãos, né? Eles, irmãos, não receberam o Filho de Deus, né? Eles ignorou por completo a vinda de Jesus Cristo, amados, e isso levou eles a matarem o Cristo, embora alguns tenham crido nele. E por último, a pedra foi colocada como referência para o povo de Deus poder estar seguro nela, amado. A mesma pedra que serve como pedra de preciosidade, de refúgio, é a mesma pedra de salvação, é a mesma pedra que é de tropeço e de condenação, amado. Olha, as pessoas que ouvem a voz do Evangelho, que eles venham aceitar Jesus Cristo, esta pedra firme, amado, provada e preciosa para a vida para sempre. É isso que nós desejamos. E aí, Dedé, a historinha concluindo o nosso estudo, muito conhecida, está aí nos tesouros de ilustrações. Conta-se a história da Guerra da Independência, que quando George Washington estava lá dando uma explanação, aí terminou ali, chegou um jovem e fez uma pergunta para ele e disse: meu general, eu creio no senhor e creio na causa que o senhor está defendendo. Aí George Washington ficou muito feliz e aí se dirigiu ao jovem e disse: meu jovem, de qual regimento o senhor pertence? Não é? E o jovem disse: não, eu não estou no exército. Então o grande general disse para ele: se você realmente crê em mim e crê na minha causa que eu estou defendendo, então pegue o uniforme, o armamento e entre na causa para defender comigo. Olha, amados, os judeus, eles erraram porque não entraram na luta do Messias, não receberam Jesus Cristo na vida dele, a promessa que vinha. Hoje, os de hoje erram porque não crê nesse mesmo Messias que veio para salvar o homem e lhe dar a vida eterna. O que é que eu digo a você agora? Abra o seu coração.
você desperte para servir a Deus. Você que está na igreja, você que tem uma vida na igreja, vista a arma, vista a indumentária do Senhor lá do livro de Efésios, capítulo 6, não é? Vista-se a armadura da fé. E vamos trabalhar e vamos servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém! Estamos chegando ao final da nossa reunião de oração e estudo aqui, todas as quartas-feiras, na Igreja Presbiteriana, Nova Betânia de Mossoró, e hoje estendida para todo o nosso presbitério, em vista que eu sou presidente. E quero agradecer a todos, e antes de orar, encerrando, eu quero dizer que domingo nós estaremos com o nosso culto via YouTube, ok? E também dizer que estaremos hoje, além de fazendo aqui o nosso trabalho, também estamos compartilhando com o trabalho de videoconferência da nossa congregação presbiteriana do 3 de maio. E mais, domingo a gente estará no horário com o nosso programa 19h30, nosso culto aqui, culto via YouTube, e também com às 18 horas com videoconferência da Igreja Presbiteriana 3 de maio. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta reunião, pelas orações feitas nesta campanha de combate ao Covid-19. Te pedimos, ó Deus, que surja logo uma vacina para debelar essa amplitude desta pandemia. Senhor, quero te pedir pelas nossas igrejas, pelo teu povo que estão em casa, que eles se estejam fortalecendo na palavra tua, na oração, e também, Senhor, esteja, ó Deus amados, alegres e felizes, ó Deus, porque tu és um Deus que está conosco. Ó Deus amado, nós oramos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com e o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.